Meus irmãos, paz e graça da parte de Deus, nosso Pai. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos. Localize aí o livro dos Salmos. Localize aí o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Quero louvar a Deus pela oportunidade. Agradecer ao pastor. Muito obrigado pela confiança. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações aqui nessa noite. Amém? Diz assim, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Se você quiser manter a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, quando nós abrimos a Bíblia no livro dos Salmos, rapidamente nós iremos perceber que este livro é o maior livro de toda a Bíblia. O livro do Salmo, ele é um livro poético, porque o conteúdo que está presente nesses versos, e desses versos nós lemos 6 aqui, são canções, são hinos de louvor e adoração à pessoa de Deus, o nosso Senhor. Salmos, ele possui um dos propósitos, revelar a grandeza e a soberania de Deus, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus a qual nós servimos, sobre todas as coisas. Salmo de número 19, você vai ver o salmista dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus, e um dia faz declaração a outro dia. O Salmo 24, o rei Davi vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, os moradores e tudo o que nela habita, porque Ele a criou, a estabeleceu entre os mares e sobre os rios. O Salmo tem esse propósito de revelar a grandeza, a soberania, o governo, o senhorio de Deus sobre todas as nações, acima de todos os outros deuses. O Senhor havia deixado a lei para direcionar Israel, e quando
nós vemos Moisés trazendo a lei ao povo. Deus toma os seus lábios e diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro a não ser o Senhor nosso Deus. E a gente sabe, estudando a história de Israel, que o povo, por diversas vezes, eles se inclinaram a deuses estranhos, a Baal, a Astarote, a Moloque, a Azera, deuses que o povo abandonaram ao Deus de Israel e andaram após esses deuses. E quando nós vemos isso, nós abrimos os Salmos, o Senhor dizendo assim, através do salmista: os deuses deles, de quem? Dos ímpios. Eles são de prata, são de cobre e são de barro. Eles possuem olhos, mas eles não enxergam. Eles possuem mãos, mas eles não podem tocar, apalpar. Ele possui pés, mas eles não podem se mover. Mas o salmista, tomado pelo sopro da inspiração divina, ele diz: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que nós servimos a um Deus vivo, que o nosso Deus é real, Ele existe. E sabe o mais lindo da revelação progressiva de Deus? Porque o salmista está dizendo: mas o nosso Deus está no trono. Aí quando a gente vê as páginas do Novo Testamento, nós vimos que Ele veio, habitou entre nós, se fez carne, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, nos deixou o Consolador, o Paracleto, o doce Espírito Santo, que diz a Bíblia, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o apóstolo Paulo diz que nós, como igreja, nós somos templo e morada do Espírito de Deus. E eu acho lindo que Paulo disse assim, olha, que Deus resolveu colocar um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Nós somos barro. Barro fala de uma natureza frágil. Barro fala de uma natureza que está pautada a se quebrar, a cair, se a rachar. Mas ele diz que dentro dessa natureza fraca há um tesouro, e esse tesouro é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo de Deus, morada do Altíssimo. E quando nós observamos aqui o livro dos Salmos, esse Salmo de número 23 é talvez um dos salmos mais conhecidos do meio cristão, dos leitores da Bíblia. É um salmo onde você tem fácil capacidade de memorizá-lo, porque ele é pequeno e as suas afirmações são simples, aonde com poucas vezes que nós lemos, nós temos a capacidade de guardá-lo em nossa mente. E quando nós observamos este salmo escrito pelo rei Davi, Davi teve o privilégio de ser o maior escritor de salmos dentro da Bíblia Sagrada. Ele recebeu a inspiração, o teoptelos, o sopro de Deus no seu coração.
e aonde ele compôs esses hinos. E quando a gente fala de salmos, a gente está falando de louvor, de adoração. Livro dos Salmos é Sefer Tehillim, livro dos louvores, livro de adoração. Esses cânticos que aqui estão, esses poemas que aqui estão, eram cantados ou são cantados até hoje pelo povo de Israel, em diversas situações que o povo se encontra. E quando nós observamos o Salmo de número 23, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber o que eu estou falando. Logicamente, ele é antecedido numa sequência numérica pelo Salmo 22, é claro. É o 22, depois o 23 e posteriormente o Salmo de número 24. E isso tem uma construção profética, messiânica, cristocêntrica para a igreja atual. Tudo que Deus faz pela sua eterna sabedoria, pela sua eterna onisciência, tem um propósito debaixo dos céus. Você vai observar que o Salmo de número 23, ele é chamado de o Salmo do bom pastor, ou o Salmo do pastor que cuida, que zela, que produz paz, tranquilidade, proteção, justiça e honra para aqueles que o servem. Porém, se a gente voltar alguns versos atrás, você vai perceber, no início do Salmo de número 23, o salmista Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor. É lindo, porque ele começa a adoração se relacionando com a pessoa de Deus. Porém, quando nós voltamos alguns versos atrás, o mesmo Davi que escreveu o Salmo de número 22, é o mesmo que escreveu o Salmo de número 23. E você percebe, lendo, que há uma diferença enorme. Porque enquanto no Salmo de número 23 é um cântico de alegria, o Salmo de número 22 é um cântico de luto, de tristeza, de vergonha e de solidão. Enquanto no Salmo de número 23 ele está exaltando a pessoa de Deus como Senhor da sua vida, como cuidador da sua vida, sendo ele parte desse rebanho. No Salmo de número 22, ele está se sentindo sozinho, e ele diz: Deus meu, se você estiver com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar. Porque me desamparastes, porque te alonga as palavras do meu clamor, e o Senhor não me auxilia. Deus meu, eu clamo a ti de dia, e tu não me ouves. Eu clamo a ti de noite, e tu não me escutas, nem a minha alma tem sossego. Aí ele diz assim: olha, todos os que vêm, no verso 7, zombam de mim, estendem os lábios, balançam a cabeça e diz: confiou no Senhor em vão. Aí ele já com a alma angustiada, com o coração quebrado, ele diz: a minha força se secou. No verso 15, como um caco, a minha língua está seca e preso ao paladar. Eu estou no pó da morte. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me os pés e as mãos. Poderia contar todos os meus ossos. Oh, ele diz assim: repartiram entre si as minhas vestes. Ele está num sentimento de angústia, de desprezo, de solidão, que está invadindo a sua alma. Porém, quando o Salmo de número 22, ele finda no verso de número 31, ele já inicia o Salmo de número 23, não com mais angústia na alma, não com mais tristeza no coração. Agora ele está exaltando a Deus como Senhor,
como soberano, como pastor, como cuidador, como protetor e como provedor da sua vida. Sabe o que é isso que eu vim lhe dizer aqui nesta oportunidade? Não existe aflição que dure para sempre. Deus está dizendo, existem pessoas aqui que estão vivendo os dias negros, as páginas negras do Salmo de número 22, dias de lutas, dias de angústias, dias de aflição, mas o Senhor está dizendo que chegará o tempo, que chegará o dia, que chegará a hora, que Ele vai mudar o cântico de luto num cântico de paz, de alegria. Deus é o único que é capaz de transformar o canto de luto num canto de alegria, para que o nome dele seja glorificado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus vai mudar a página da tua história. Deus vai mudar a página da tua vida. Não existe aflição que dure para sempre. Não existe luta que não chegue ao fim. Deus está dizendo que a última palavra vem dos céus, e o céu está dizendo: aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Oh, glória ao nome do Rei. E agora ele já está com o coração fervendo de alegria. E ele já não diz: Deus meu, porque hoje estou parado. Não, agora ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Se a gente observar esse verso, a gente vai aprender algumas lições. Primeiro, eu disse que Salmos é louvor. Louvor é adoração. Adoração é o quê? É relacionamento. Adoração não é liturgia. Adoração é entrega, é vida. Isso é lindo, porque aqui ele está adorando a Deus como Senhor. E aqui ele vai revelar duas coisas. Primeiro, a identidade de Deus, quem Deus é. Segundo, o ofício, o trabalho. Porque ele diz: o Senhor é identidade, aquilo que somos. Nós aprendemos no retiro. O que somos é a nossa identidade. O que fazemos é o propósito do trabalho das nossas mãos. O que Ele é? Ele é Senhor. O que Ele faz? Qual o ofício dele? Ele pastoreia, Ele cuida. Então aqui tem o que Ele é e o que Ele faz. E eu disse que isso aqui é adoração. E ele está se relacionando com Deus. E Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas ele era sincero. Davi não era perfeito, mas era sincero. E ele diz: o Senhor, ele está aqui adorando. Ele está dizendo: Deus, em primeiro lugar, antes de tudo, eu quero me relacionar contigo porque Tu és Senhor. O que Davi está nos ensinando é isso: que o homem e a mulher segundo o coração de Deus, ele não se relaciona pelo que Deus faz. Ele entende que a prioridade é se relacionar com aquilo que Deus é. Ele está dizendo: eu não te sirvo porque Tu és o meu pastor, não. Eu te sirvo porque Tu és o Senhor da minha vida. Davi está dizendo: eu não estou aqui prostrado diante de Ti porque simplesmente Você pastoreia a minha vida e provê tudo para mim. Não, não. Antes disso, Tu és o Senhor da minha vida. Irmãos, a igreja moderna, o evangelho moderno, tem gerado uma geração de gente interesseira que vem para a igreja para receber,
que vem para a igreja para ser abençoado, mas verdadeiro adorador não vem para receber nada, porque culto não é lugar de receber, culto é oferta, culto é entrega, culto é entregar a Deus. E o Davi está dizendo: Deus, eu te sirvo pelo que tu és. Davi está dizendo: Deus, eu te sirvo pelo teu caráter, eu te sirvo pela tua grandeza. Oh, meus amados, essa ideia de adorar para receber não está vinculado à pessoa de Deus nem a Jesus. O diabo levou Jesus ao alto do pináculo e disse: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos desta terra. Esse negócio de adorar para receber não é com Deus. Jesus disse: não, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aqui a gente não adora por causa do milagre, porque Deus está acima do milagre. Aqui a gente não adora porque a porta se abriu. De porta aberta ou de porta fechada, Deus é o Senhor de todas as coisas. Aqui a gente não adora porque a gente tem saúde. Aqui a gente adora porque nós somos gratos a Ele pelo fôlego de vida, oh glória. Porque a gente entende que a enfermidade pode corroer a carne, mas não pode destruir a alma de um verdadeiro adorador, oh glória. Porque Jó perdeu tudo, só sobrou um caco de telha, mas ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh irmãos, a gente precisa aprender que Deus é adorado acima, além, sobrepondo as circunstâncias da nossa vida. E Davi um dia, ele disse assim, no Salmo 31, verso 12: eu estou como morto no coração deles, sou como um vaso quebrado. Mas ele entendia que mesmo se sentindo morto, mesmo se sentindo um vaso quebrado, Deus ainda estava no controle de tudo. Talvez você entrou aqui dessa forma, se sentindo morto na fé, se sentindo um vaso quebrado. Mas eu tenho uma notícia para a gente aqui. Esse lugar aqui é a olaria de Deus, porque com Deus não existe lata de lixo, com Deus não existe lugar de jogar as pessoas fora. Deus é especialista em reciclar, em reformar, em renovar o vaso que se quebra. Jeremias desceu à casa do oleiro, viu o oleiro trabalhando o barro, sobre a roda o barro se formou um vaso. Num determinado momento o vaso se quebra. Oh glória, a Bíblia diz que o vaso se quebra, mas se quebra nas mãos do oleiro, e o oleiro torna a refazê-lo novamente. Deus está dizendo: você pode ter chegado aqui quebrado, mas tem uma coisa, você está nas mãos daquele que pode restaurar. Da cá, e você acredita nisso? Você pode fechar os seus olhos e sentir o dono da olaria, aquele que é Senhor. O teu coração pode ter chegado aqui quebrado, mas Ele é aquele que fortifica os cansados, que dá pão aos famintos e água aos sedentos. Davi está dizendo: Ele é o Senhor, Ele é meu pastor, e a consequência disso é: nada me faltará. Isso é resultado de relacionamento, e meu coração está cheio disso, porque no retiro foi dito que quando a gente cuida do que é dele, Ele cuida do que é nosso. Eu vou
repetir, quando a gente cuida do que é dele, ele cuida do que é nosso. Está na Bíblia, está na Bíblia. Desde a antiguidade, nos olhos não viram, os ouvidos não perceberam, um Deus além do nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto a gente espera dando glória, enquanto a gente espera servindo com alegria, com humildade, com entrega, com dedicação, ele está queimando os carros no fogo, ele está cortando os laços, destruindo as lanças, ele está preparando coisas grandes. Nada me faltará. Isso é cuidado. Davi está dizendo, ele cuida daqueles que são seus. Sabe quem cuida da nossa vida, irmão? É Jesus. Sabe quem cuida da igreja? É Jesus. Um dia Jesus chamou os discípulos e disse assim: olha, contemplem as aves dos céus. Elas não são concursadas, elas não são fichadas, elas não têm empresa, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus falou: olha para os lírios do campo, não trabalham, não fiam nem cegam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Basicamente é isso. O mesmo Deus que cuida das aves dos céus e das flores do campo é o Deus que cuida da vida de vocês. O Senhor disse a Moisés: Moisés, diga a Faraó que eu sou o que sou, Moisés. Como assim, Senhor? É mais ou menos assim, Moisés: eu serei tudo aquilo que você precisar que eu seja. No dia da tua fome eu sou o maná que desce do céu. No dia da tua sede eu sou a água que brota da rocha. Diante do frio da noite do deserto eu sou a nuvem de fogo, a coluna de fogo que lhe aquece com a Shekinah. Diante do calor escaldante eu sou a nuvem que traz refrigério. Deus está dizendo: eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja. No dia do teu luto eu serei o teu consolo. No dia da porta fechada eu serei a tua provisão. No dia das tuas lágrimas eu serei o teu consolador. Eu serei tudo aquilo que você precisar que eu seja. Você acredita em palavra de Deus? Amém? Levante assim a sua mão, por favor. Feche os seus olhos. Há uma ordem de Deus ao nosso coração, e Deus está dizendo assim: pode faltar o pão na mesa dos grandes desta terra, dos presidentes, dos prefeitos, dos governadores, mas a palavra de Deus está escrita: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem cuida da tua casa é Jesus, quem cuida da gente é Deus, oh glória! E se eu fosse você, eu tomava posse dessa palavra. Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando dos teus filhos, Ele está cuidando dos teus parentes, ó glória. Ele é Deus que chama as estrelas pelo nome, e os trovões dizem assim: eis-nos aqui, Senhor Jeová. Ó glória, é o mesmo Deus que cuida da igreja. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que Davi é? Ovelha. Aqui ele está como ovelha do rebanho, e Deus como pastor da sua alma. E Davi tinha ofício, o pastoreio.
Ele pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé, as poucas ovelhas que eles tinham em casa. E Davi sabia que a ovelha, por ser um animal dócil e um pouco sensível, ela tinha extrema dificuldade de se alimentar em um ambiente agitado. E Davi está dizendo: olha, ele me faz deitar em verdes pastos, e ele me guia por águas tranquilas. O pastor, quando ele estava caminhando com o seu rebanho às margens de um rio, e era o momento do rebanho saciar a sua sede, o pastor fazia o seguinte: ele pegava algumas pedras neste rio, fazia uma espécie de açude, uma pequena represa com essas pedras, para quando as águas correntes do rio vier, aquela água ficava ali empoçada para o seu rebanho saciar a sede. O pastor estava providenciando paz em meio às correntezas do rio. Sabe, um dos nomes que Deus se revela na Bíblia, no Antigo Testamento? Jeová Shalom, é o Deus da paz. Sabe o que é que Deus está nos dizendo aqui nesta noite? Que num ambiente agitado que você possa estar vivendo, Ele está providenciando um açude de paz para sustentar a tua vida. Ah, irmão, eu sinto a paz que excede todo entendimento. Talvez você entrou aqui nesta noite e o seu ambiente familiar está agitado. E isso tem roubado as tuas forças e lhe impedido de progredir na caminhada. O Senhor está dizendo aos nossos corações aqui: eu sou a tua paz. Eu estou providenciando paz ao teu coração em meio às águas agitadas da vida. Irmão, quem é que nunca passou, ou quem é que não passa diariamente pelas agitações da vida, pelas turbulências da vida? Todo mundo. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Todos nós passamos pelos dias das águas agitadas. E o pregador em Eclesiastes diz que há tempo de chorar. Então os dias das águas agitadas, todos nós passamos por ele. Mas eu quero dar uma notícia ao seu coração nesta noite: mesmo vivendo em dias turbulentos, o teu Deus vai trazer paz ao teu coração. Irmãos, os discípulos estavam atemorizados, com as portas trancadas, porque Jesus havia morrido, e eles não entendiam que Jesus iria ressuscitar, e eles estavam sendo perseguidos. Jesus atravessou a porta e diz assim: paz seja convosco. Olha só, eles estavam num ambiente tomado pelo medo, tomado pela insegurança. E quantos de nós, irmãos, não vivemos esses dias de medo, de insegurança? Porque na igreja não existe super-homens, nem super-heróis. Aqui nós somos vasos de barro, e a gente chora mesmo, e a gente geme mesmo, e tem dia que falta palavra, e tem dia que falta força. Mas tem uma coisa: Ele se revela como Deus de paz. Aí Jesus diz assim: paz seja convosco. Jesus estava dando uma saudação hebraica que significa Shalom Lahema. Jesus estava dizendo: todo o bem de Deus sejam sobre vocês e sobre essa casa. Levante a tua mão para o céu. Deus está liberando uma palavra rema ao teu coração.
toda a bondade de Deus seja sobre ti e sobre a tua casa, toda a benevolência de Deus seja sobre ti e sobre a tua casa. Praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum te sucederá, porque Ele é o teu pastor. A paz que excede todo entendimento. Quer um exemplo? Jesus chama os discípulos para atravessar o mar, para ir até Gadara. Sai de Cafarnaum para ir até Gadara libertar o moço gadareno ou Genezaré. A Bíblia diz que os discípulos, não Jesus, foram surpreendidos por uma tempestade, porque as tempestades da vida surpreendem a gente, mas faz parte da agenda e do plano de Deus. Nada pega Deus de surpresa. E a Bíblia diz que quando o barco estava sendo açoitado, Jesus estava na polpa do barco dormindo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a certeza, a convicção de que se está no centro da vontade de Deus. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, o barco está sendo açoitado de um lado para o outro. As pessoas estão desesperadas. Mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus acorda e diz: homens de pequena fé. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Por que o vento depois o mar? Porque era a força do vento que produzia as ondas e jogava água para dentro do barco. Jesus vai na raiz. Jesus conhece a raiz daquilo que tem tirado a nossa paz. Jesus conhece a raiz daquilo que tem balançado o nosso barco. Jesus sabe a causa daquilo que tem nos gerado preocupação, daquilo que tem nos feito orar, daquilo que tem nos levado ao seu altar em lágrimas. Ele sabe a causa e Ele está no controle de tudo. Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo: acalma o seu coração, receba a minha paz. Aí o salmista diz: refrigera a minha alma. Refrigerar aqui é muito mais do que trazer alívio. Se você perceber na construção destes salmos, você vai perceber várias etapas. As etapas do pasto verde, das águas tranquilas, e agora ele fala das veredas da justiça, mas para serem trilhadas ele pede refrigério. E a gente sabe que o fim que ele almeja é o verso 6, é estar na casa do Senhor ou habitar nela por longos dias. Isso é uma ideia de eternidade. A gente aprendeu hoje que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos numa jornada, numa caminhada. A porta desse caminho é Jesus, esse caminho é Jesus. Mas a porta é estreita, o caminho é apertado. A gente sabe disso e Deus também sabe disso. E quando ele diz refrigera a minha alma, ele não está pedindo simplesmente o alívio. Ele está dizendo: Deus, eu estou na caminhada. O meu alvo é estar na tua casa para sempre. A igreja tem um alvo. Qual que é o alvo da igreja? Os céus. Nós caminhamos com os pés na terra, mas o nosso coração está nos céus, de onde vem a nossa pátria, o nosso Senhor Jesus, como diz Paulo. A nossa cidadania, ela é celestial. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Nós buscamos uma pátria muito excelente, da qual o artífice e o construtor é o próprio Deus.
Diz Paulo aos Gálatas que é a Jerusalém que vem do alto, é as ruas de ouro, o muro de jaspe, o mar de cristal, o trono, a sala do trono, aquele trono na cor de esmeralda. Essa é a nossa esperança. Porém é um caminho, e esse caminho é estreito. E como por vezes as lutas vêm para nos roubar o foco, a direção desse caminho e as forças. Aqui ele está pedindo, Deus, um renovo das suas forças. Ele está num caminho em direção à casa de Deus, à eternidade, assim como a igreja caminha rumo aos céus. E não existe ninguém que nunca passou por um momento como o salmista está passando aqui, aonde no meio da caminhada ele se sente sem força, as suas energias já estão se esgotando. Aí ele diz: Deus, eu preciso chegar ao fim, eu não quero parar, mas renova as minhas forças. Talvez você chegou aqui nessa noite desse jeito, o seu coração está fervendo, e você está dizendo: Deus, tem sido difícil, eu estou fraco, mas eu não quero parar, renova as minhas forças. Quem é que nunca fez essa oração? Quem é que nunca pensou em olhar para trás e voltar? Talvez você chegou aqui dizendo: Deus, renova, eu preciso caminhar um pouco mais. Quem lembra de Elias? Elias deita debaixo de um zinco, ele pede para si a morte. O anjo do Senhor o acorda com pão cozido sobre brasa e diz: Elias, levanta, rapaz, muito grande é a sua caminhada. O que Deus está dizendo ao seu coração é isso: levanta, coma desse pão, beba dessa água, porque muito grande é a sua caminhada. O que Deus está dizendo ao seu coração é: o Deus que te trouxe até aqui não vai permitir você parar. O Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai nos conduzir aos portais da eternidade. Há um renovo de Deus descendo sobre nós aqui. Ele é aquele que dá força ao cansado, vigor ao desanimado. O profeta disse assim: olha, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Os jovens certamente cansarão e cairão, mas os que confiam no Senhor subirão como águia. Oh, chegou o tempo de Deus renovar a tua vida. Chegou o tempo de Deus renovar a tua história, renovar o teu casamento, renovar os projetos, as promessas dele na tua vida. Deus não te trouxe até a data de hoje para você voltar para trás, até porque ele não tem prazer naquele que lança a mão no arado e recua, não. Deus está dizendo: eu estou renovando vocês para vocês irem adiante. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso aqui é um caso hipotético, é uma hipótese, e ela é real. A gente precisa ter maturidade para entender isso aqui, que o mesmo Deus que cuida, que leva para pasto verde, para água tranquila, que traz renovo, é o Deus que também leva a gente para o vale. A gente precisa ter essa maturidade, que o mesmo Deus que nos conduz por
águas tranquilas, é bom demais. Por pasto verdejante, ó que ótimo. É o mesmo Deus que nos leva, se preciso for, ao vale da sombra e da morte. E o que eu faço? Eu digo a vocês no nome de Jesus, quando chegar o dia do vale, por favor, não desonre o nome de Deus. Não desonre o nome de Deus. Oh, porque olha que coisa linda. O salmo não termina no vale. Depois do vale ainda tem cabeça ungida, mesa preparada, honra e eternidade ao lado do Pai. Sabe o que Deus está dizendo? Aguenta firme, suporta, porque o justo terá uma recompensa da sua perseverança. Aguenta firme o vale, porque depois do vale tem mesa preparada, depois do vale tem cabeça ungida, depois do vale tem casa de Deus para sempre. Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh irmão, só experimenta as gloriosas riquezas de uma vida com Deus aqueles que passam pelo vale da sombra e da morte, sem recuar e sem retroceder. No vale não precisa correr, no vale não, eu vou passar esse vale rápido, não. Ele está dizendo assim: olha, eu estou andando no vale. Ninguém está exigindo de nós pressa, até porque na Bíblia diz para nós correr com paciência. Não existe não correr com paciência. A gente corre abafado, querendo chegar na linha final, no pódio. Não, mas com Deus é diferente. Deus nos manda termos paciência, porque lá fora eles lutam por uma coroa incorruptível. Aqui nós andamos no vale em busca de uma coroa incorruptível. Oh glória, uma coroa de justiça. Ele está dizendo: eu estou no vale, mas eu estou andando. Qual que é o propósito? É chegar no fim. Qual que é o fim? A eternidade na casa do Pai. E ele está andando. Sabe o que é isso? Nada tem a capacidade de parar uma igreja que tem o propósito de chegar na eternidade. Nada. O vale não é capaz de parar uma igreja que milita rumo às mansões celestiais. Ele está no vale, mas ele está andando. Esse vale não vai parar. Esse vale não vai estacionar a nossa vida espiritual. Pelo contrário, olha o poder do vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o propósito do vale. O propósito do vale aqui é estreitar o relacionamento, porque do verso 1 ao verso 3, ele está falando de Deus. Quem Deus é, o que Deus faz por nós. Agora no verso 4, no vale, ele já não está falando de Deus, agora ele está falando com Deus. Existe uma diferença grande entre a gente falar de Deus e a gente falar com Deus. E o vale, vocês perceberam o poder de aproximação? No vale ele não está falando de Deus, no vale ele está falando com Deus. A gente tem que ser sensível, porque tem hora que Deus leva a gente para o vale, é para a gente falar com Ele. Feche os seus olhos nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: olha, eu estou levando vocês para o vale. É
para estreitar o nosso relacionamento. O que é vale? Vale é um lugar estreito, aonde cabe no máximo 2 pessoas. Deus está dizendo: eu estou permitindo você passar por essa situação, porque eu quero me relacionar pessoalmente contigo. E eu quero dizer algo a vocês nessa noite, no nome de Jesus, com temor ao meu coração. Não existe ninguém que um dia teve um encontro com Deus e permaneceu da mesma forma. Um dia Jacó, os seus filhos e as suas esposas, antes de atravessar o val de Jaboque, Jacó falou assim: vocês vão na frente, depois eu vou. E ele ficou ali no val lutando com o anjo a noite toda. Resultado disso, ele saiu de lá com a marca de Deus na sua coxa e com a sua vida transformada, e Deus lhe dando uma nova identidade, dizendo: tu não serás chamado mais Jacó, enganador, suplantador. Não, tu serás chamado Israel, príncipe eleito de Deus. Deus está dizendo: eu estou te conduzindo para lhe dar uma nova identidade na minha presença. Sabe o que é lindo disso tudo? Que o vale, embora não tenha pasto verde, embora não tenha águas tranquilas, existe uma coisa que não falta no vale: é a presença de Deus. Tu estás comigo. No vale pode nos faltar essas coisas, mas nunca vai nos faltar a presença. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? No vale pode lhe faltar um amigo para chorar contigo, pode lhe faltar alguém para ouvir, alguém com paciência para ouvir o desabafo da sua alma, mas Ele está dizendo: eu estarei convosco todos os dias. No vale pode faltar tudo, mas não vai faltar a presença de Deus. Fica de pé. Eu não sei o vale que você está atravessando, mas eu sei de uma coisa, e eu tenho convicção disso: no vale não lhe faltará a presença de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, porque essa presença está aqui. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Nós não estamos sozinhos nesta jornada. O sumo pastor e bispo da nossa alma tem estado conosco. Feche os seus olhos. Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito, Pai, que traga em nós confiança em Ti, que traga em nós o renovo na nossa esperança, na nossa fé. Deus, que venhamos ficar firmes e constantes, sempre abundantes, sabedores que no Senhor o nosso trabalho não tem sido vão. Cuida de nós, da nossa vida, da nossa casa, de tudo que nos diz respeito, porque Tu és o Deus da nossa vida. Não há outro além de Ti, não há outra rocha que nós conheçamos a não ser a Ti, Jesus. Pai, que a Tua palavra produza vida aos nossos corações, em nome de Jesus, amém.
secos. Aleluia. O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Aleluia. 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 Tome o seu assento um instante. Aleph, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Amém. Muito obrigado por nos servir nesta noite com esse maná que veio dos céus para as nossas vidas. Quantos receberam da parte de Deus? Amém. Deus é bom. Vamos bater palma e glorificar ao Senhor pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo de Deus para com as nossas vidas. Ele é o nosso bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Que palavra, né? Que palavra. E como a palavra se renova a cada dia, né? Como que se renova? Meu Deus, Deus é bom demais. Amém.